Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Olá, estamos aqui com mais um vídeo do nosso Coletivo Bancada do Livro, com mais uma temática aqui no nosso debate público. Hoje nós vamos tentar fazer uma discussão aqui em cima dessa questão que a gente vai estar colocando aqui, que é exatamente isso aqui: por que a internet no Brasil é tão ruim? Então essa vai ser a nossa discussão de hoje, né? E para fazer essa discussão, né, estou aqui com o Cipriano, com o Dinho. Então, primeiramente aqui, você, Cipriano, saudar aqui o nosso pessoal. Olá, Isaldi, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro. Mais uma vez aqui agradecer a oportunidade para a gente se encontrar aí nesse final de tarde, início de noite, para conversar sobre um tema da nossa realidade, no sentido de dar a nossa contribuição para melhorar o lugar em que pisamos. Saudar aí, então, a nossa audiência aí. Isaldi, Cipriano, povo que nos assiste, continue dando like, mandando pro povo para assistir a gente, porque lá vai duas pérolas. A primeira, o Congresso está votando a diminuição da delação para ver se o Bolsonaro escapa da delação do Mauro Cid, do pai dele. Assim, eu sinceramente, como é que nem essas coisas o pessoal não é capaz de enxergar na internet e passando de um para o outro para ver se a coisa melhora? 2. Como eu tinha dito na semana passada, o governo do senhor Luiz Inácio está cada vez mais engraçado. O Congresso devolveu a medida provisória que tratava do PIS/COFINS, da compensação, e hoje o ministro da Fazenda acabou de dizer que, como devolveu e não vai acontecer mais a receber isso em imposto, então que ele vai olhar as contas do governo para ver se consegue resolver o problema. Por que ele, ministro da Fazenda, não fez isso antes? Será que só eu que sou burro? É verdade. Muitas dessas questões também são colocadas para ver se pega, né? Não pegou e depois vai caçar outro rumo. Essa é a dificuldade. Pois bem, o nosso tema hoje, eu vou colocar aqui para a gente poder verificar e conduzir, que é por que a internet no Brasil é tão ruim. Nós estávamos conversando aqui antes de a gente começar a gravar, né? Eu estou na minha casa, o Serginho na casa dele, o Cipriano na casa dele. Nós levamos aqui uma meia hora aqui para acertar as condições aqui para que nós pudéssemos fazer a gravação. Então é uma realidade da internet, né? A gente mora em lugares diferentes o Serginho mora aqui na zona oeste, eu moro na zona norte, o Cipriano mora mais pro lado da zona sul, zona leste, e a gente não consegue estabelecer uma conexão ideal aqui para gravar o nosso vídeo, né? A gente grava cada um da nossa casa, então só aí a gente já percebe a dificuldade que é a questão do uso da internet, né? Então, e daí a nossa temática, né? Por que a internet é tão ruim, né? Em que pese a propaganda, né, dos provedores, das empresas que não só provêm a internet, como também provêm os provedores de canais, enfim. Então, no final das contas, a gente acaba ficando numa situação de precária da internet, né? Imagina isso numa condição no conjunto da população brasileira. Então, para a gente poder dar conta dessa discussão, nós vamos também dividir aqui basicamente em três momentos. Uma questão que seria o acesso, né? A outra que seria o custo, né? E o fato dela ser ruim mesmo. E, por fim, a gente sempre está trazendo aqui algumas questões sobre, principalmente, as dificuldades que o Serginho acabou de colocar, né? Que as pessoas não verificam o que está acontecendo na internet ou não compartilham. A questão também da veracidade, né? As pessoas também elas não
não verificam o que elas estão vendo na internet. Então, vou colocar aqui alguns slides para a gente poder ancorar aqui a nossa discussão, né? Então, inicialmente, vamos pensar nessa questão aqui do acesso. Essa vai ser a nossa primeira. Bom, 84% dos lares brasileiros têm acesso à internet, diz a pesquisa. Isso aqui está no site lá da CNN. E é curioso, assim, se você pensar em termos de 84% é muito. Só que, por outro lado, né, tem a quantidade das pessoas que estão sem. Tá? E aí, sendo que quase 100% dos usuários acessam pelo celular, também a conectividade também pelo computador, né, cerca de 42%, e 41% usa os dois, o celular e computador. Então, essa é 60% das pessoas que estão conectadas, desses 84%, 60% usam o sistema de pré-pago. Né? Acho que isso pegou no Brasil e depois deve ter andado pelo mundo afora aí também. Então, essa é uma da questão aí sobre essa questão do acesso. Outra questão que também a gente vai discutir esse acesso, né, ele em números assim, em números absolutos, né, o Brasil tem 16% da população sem acesso. Então, parece pouco, mas isso dá mais de 30 milhões de pessoas, né? Então, a gente sempre discute aqui no nossos vídeos aqui no debate público a discussão da precariedade, né? Principalmente muitas dessas pessoas que estão fora exatamente também aquelas pessoas que precisam de benefícios públicos, seja Bolsa Família, seja qualquer outro. E hoje isso é plenamente acessado pela internet, pelo computador. Então, a pessoa não tendo fica sem condições de obter acesso. Então, acho que essa é uma questão, essa é uma primeira discussão aqui que a gente vai fazer aqui, ô Cipriano. Então, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, né? Eu gostaria de começar essa palavra inicial aqui sobre o tema, né? O funcionamento da internet, o acesso à internet no Brasil, dizendo desde logo assim, se a gente considerar que desde que chega a internet aqui no Brasil, do tempo de escada até agora, de forma real, e instantânea, né? Mas pelas ondas, nós vamos ver o quê? Que houve uma certa evolução, né? Do serviço oferecido. Por outro, quando a gente pensa o acesso a esse serviço, e assim como a gente trata da sociedade estruturada e administrada hoje, né, pela informatização ou automatização, houve uma universalização da necessidade de estar conectado à internet. Por outro lado, há uma universalização também da prestação desses serviços. Mas quando se considera a desigualdade de acesso, seja do ponto de vista da estrutura social, as classes menos favorecidas são as mais excluídas. E também quando se pensa da regionalização, territorialidade do Estado brasileiro, as regiões mais pobres também são as mais excluídas. Então, há uma relação, né, direta da exclusão ou da falta da exclusão social, nós pensamos, né? Quando se pensa em periferia, né? A juventude que se encontra nas periferias, os trabalhadores com menor renda, e, de certa forma, nós vamos ver que há uma correlação de desigualdade de acesso também nas desigualdades estruturais de organização da sociedade brasileira, seja do ponto de vista da territorialidade, como dissemos aí, as regiões norte e nordeste com menor capacidade de acesso, e quando vamos falar também hoje sobre a qualidade do acesso, também são essas regiões que mais sofrem com a qualidade, seja do ponto de vista
estrutura de organização social nos territórios locais de cidade e na distribuição da própria cidade. As periferias se encontram com menor acesso à internet, apesar dessa universalização. Então, há uma precariedade nessa universalidade e que caracteriza bem a desigualdade de acesso a partir da desigualdade social e das condições de existência das pessoas na organização da sociedade. Também se retrata no acesso à internet. Então, você já falou e a prova já ficou, né? O seu vídeo ficou todo picado aí, o som não estava combinando com o vídeo e tal, já mostra essa precariedade aí, ô Serginho. Deixa eu te falar, eu, enquanto o Cipriano falava, eu comecei a raciocinar sobre determinadas coisas. Vou começar num ponto diferente. O sul-africano, Elon Musk, com aquela figura complicada, tem a internet dele por satélite, e à medida que você vai pela norte do país, centro-oeste, onde as regiões, eles têm usado a internet satélite em comunidades, e, por exemplo, as comunidades indígenas todas usam a internet do Elon Musk. E, segundo as informações, funciona com boa qualidade, porque é satélite, né? O receptor e tal. Então, assim, para ver o que está ocorrendo. Na verdade, nas regiões urbanizadas, nos centros urbanos, como mesmo nas cidades pequenas, existe a venda do produto da forma com que é possível ser vendida, que é essa porcaria que nós temos. De 2 a 5% da população tem internet de qualidade, pode pagar e recebe, né? Que aí você coloca equipamentos que fazem resolver o problema. Então, são questões a serem colocadas. Quando você vai esmiuçar o dado, o Isaldir falou uma coisa importante. 60% dos consumidores de internet no país são as internet pré-paga. Ou seja, isso é o ditado dos antigos. Tudo que você paga antes não funciona. Então, é a tal da internet pré-paga. Que serve o quê? Para um povo de um modo geral. E as classes populares têm uma coisa complicada, porque eles querem ter o telefone e querem ter a internet. Agora, o grau de exigência deles também não é algo... até porque, se fosse, as informações seriam elaboradas. É aquilo que eu disse antes, as informações estão chegando, mas elas não são nem digeridas nem elaboradas. Então, a internet, na verdade, chega, mas não tem não é uma coisa, é para chegar a informação, para cobrar e coibir. Perfeito. O comentário que eu gostaria de fazer em cima dessa questão do acesso, né, os dados aqui mostrando que 84% da população tem acesso de alguma forma ou de outra, seja por celular, por computador ou os dois, né? Só que aí sempre essa dificuldade, né? E os outros? E os 16% que não têm acesso? Então essa é uma questão. E aí entra a questão que é a de política pública, né? Hoje a internet tornou, né, hiper necessário. Então eu fiz um pequeno comentário antes das pessoas que recebem os benefícios, né? E esses benefícios eles vêm por aplicativo. O Bolsa Família, que é o benefício antigo, aí, tem o cartão. Nós vivemos na época, você imagina a época da pandemia, essa questão desses 16% que não têm acesso, como que essas pessoas estudaram. Em tese, os municípios, os estados estavam oferecendo a aula, estava oferecendo educação naquele momento. E aí, como é que as pessoas iam fazer isso? Estamos falando, nesse primeiro momento aqui, nós estamos tentando mostrar o fato de ter o acesso. Nós ainda vamos discutir ainda a questão do fato de tipo de acesso que a gente acaba tendo. Então, acho que essa é uma questão que requer política pública.
Você acabou de colocar, Serginho, do investimento privado lá do Elon Musk e tal, né, que ele consegue colocar a internet e tal. É claro que isso tem um custo, né? Tanto que as escolas que deveriam ser beneficiadas no norte do país com essa tecnologia acabou não sendo beneficiada. E quem mais utiliza essa internet acaba sendo o crime organizado nessa região, né? Então, quer dizer, tem acesso, e aí a gente vai mostrar também essa questão que é o custo, né? Essa questão do custo a gente vai mostrar agora. Vou apresentar aqui mais alguns slides aqui para a gente discutir essa questão, essa questão do custo, né? Não só o custo, mas também como ela é ruim. Acho que é isso que eu vou tentar mostrar aqui agora. Pois bem, sobre essa questão, um quinto dos brasileiros tem internet ruim para vídeo. Aqui está falando para fazer o teste, enfim. E aí tem aqui o gráfico, né, mostrando essa realidade, tá? Dessa situação aí dos brasileiros que aí está falando aqui, ó, a velocidade. 20% dos clientes de banda larga móvel tem média de download menor que 10 megabytes por segundo. 10 megabytes por segundo, nós não estaríamos gravando aqui esse vídeo, né? Porque depende de download, né? E também depende do upload. Então, com essa velocidade, nós não estaríamos gravando. Para você entender, né, como que é essa dificuldade. E aí, você imagina, para você assistir um vídeo com a qualidade média no Netflix, o próprio Netflix fala que você precisa de 15, né? E aqui fala que um quinto, né, dos brasileiros não tem essa velocidade, não tem disponível essa velocidade. Não é que eles não estejam pagando, o Serginho lembrou bem aí, está pagando até antes, o pré-pago. Primeiro eu pago para depois ter acesso. Quer dizer, nem pagando, né, essas pessoas têm uma internet condizente, por exemplo, para assistir vídeo, que é o básico hoje, né, o que se assiste de vídeo hoje. Um outro slide que eu quero colocar aqui, só 22% dos brasileiros que têm internet satisfatórias e índice cai a 7% no campo. Isso aqui o Cipriano sempre discute essa questão do campo aqui, né? Então a gente observa isso também. Quer dizer, é ruim, em determinadas áreas, principalmente no campo, é pior. Essa imagem que tem aqui uma mulher conectando, aqui está falando que é uma comunidade que eles tiveram que cotizar entre eles para poder ter a internet. Então, as operadoras, elas não interessam por internet em qualquer lugar. É necessário que as pessoas façam o quê? Pagam por isso. Esse mapa que está colocado aí, até bem lembrou também o Cipriano, no norte, aonde a situação, norte-nordeste, aonde esse índice, né, de satisfatório ainda é pior, né? O melhor é São Paulo, né? Depois Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo. E aí vem a parte do norte, como o Pará, aqui está bem colocado no mapa, e a outra região, que é o Nordeste, que é também bastante precário aí mesmo, esse, esse o fato dela ser ruim mesmo, né? Uma outra questão também que a gente pode, só para completar um pouco essa questão aqui do acesso e dela ser ruim, e também da questão do custo, né? Vou colocar mais uma aqui, que é engraçado essa coisa aqui, né? Por incrível que pareça, o Brasil tem a 32ª internet móvel mais barata do mundo. Isso quer dizer que é caro, né? Imagina a quantidade de países existentes, então a internet no Brasil é cara. O valor médio de 1 GB de dados móveis no Brasil é aproximadamente R$ 2. Na época que eles fizeram a reportagem aqui, equivalia a 40 centavos de dólar, alguma coisa assim. E o valor mais barato no Brasil por 1 GB de dados, né, sai por 75 centavos. Então tem lugares que é mais barato, né, os grandes centros, onde há uma banda, digamos assim, maior, né, e mais gente utilizando, então esse custo ele
ele é, ele é menor, né? Então, mas ah, na média aí sai a R$ 2 aí o custo da internet no Brasil. Então, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, Isaldir, no aspecto custo-benefício, a gente vê que os dados que nós estamos trabalhando aqui hoje apresentam que não há muita diferença entre os custos cobrados na sociedade brasileira e em outras sociedades por aí afora, né? Mas a experiência que nós temos aqui é de que o serviço, seja ele prestado pelos dados móveis, na forma de pré-pago, seja na forma de Wi-Fi, seja na forma do aparelho fixo, do computador, né? Ou seja, qualquer acesso que a gente está comprando, há uma dificuldade grande. E veja que a gente tem que, não só você reclamar por reclamar. Que a gente vê que hoje tudo, né? O acesso à cultura, o acesso ao ensino, o acesso ao lazer, marcar a consulta, né? Acesso aos serviços públicos, tudo é por meio da internet, né? Há a universalização do serviço prestado no aspecto comercial, venda de serviços e o comércio e na indústria, no aspecto comercial de colocação no mercado, né, do futebol, tudo. Você pensar, cinema, hoje está sendo o acesso pela internet, com o telefone, você encontra na mão aí, que chama esse aparelho que a gente carrega aí no bolso, né? Então, hoje o que a gente percebe que o serviço prestado pela internet hoje, ele está um pouco, não, está um pouco, não, muito precário, ruim, caro, né? E não está respondendo às necessidades do que se precisa e do que é oferecido. Quando você, Sérgio, os nossos amigos que estão ouvindo, somos bombardeados, né? Constantemente por oferecimento de pacotes aí das operadoras desse serviço, oferecendo facilidades. Aumenta a sua capacidade de acesso, aumenta para ter acesso a todo o conjunto de oferecimento de vídeos, filmes, tal. E quando se compra esses serviços, a experiência é ruim, né? E os canais de resolução, que é uma coisa que tem que também trabalhar aqui, eles não são também acessíveis, não tem uma acessibilidade rápida. Se você tenta fazer reclamações, você desiste pelo tempo que se espera até chegar ao lugar de atendimento, né? E quantas vezes você começa da espera. Tem ali um tempo de espera, tem que ficar ali. Então, nós temos aí, encerrando essa questão custo-benefício, nós temos uma correlação inversamente, como diz aí na linguagem matemática, inversamente proporcional. Um valor caro, ainda é caro, né, os pacotes, e a necessidade inclusive, de ter subsídios para as classes. Nós temos aí. Você falou que era durante a pandemia, né? Que se fazia durante a pandemia. Eu digo mais, não só durante a pandemia, agora, 16% da sociedade brasileira, 30 milhões aí, não tem acesso a fazer esse tipo de serviço, marcar uma consulta, por exemplo. No meio rural, dá mais. Aquela imagem é engraçada, para quem já foi no meio rural, nós já temos por aí, você tem que sair subindo em cerca, né? Subindo em montanha, achando um espaço, um lugar em que a internet possa pegar. E veja que também o serviço no meio rural não é barato, o oferecimento de internet rural, seja via rádio, seja via satélite direto, não é barato o serviço oferecido pelas operadoras. Aí vem a pergunta: por que isso acontece? Eu acho que no próximo quadro à frente a gente vai trazer uma relação aí de monopólio de serviço, né? São poucas empresas que monopolizam toda a prestação de serviço, que se chama aí na linguagem de União para a Manutenção dos Preços, cartel, né? Então, como são poucos prestadores que dominam toda a territorialidade de oferecimento do serviço e todo o mercado, eles têm a capacidade, ou o poder de manter o preço alto e o serviço de baixa qualidade.
Perfeito. Além de ser ruim, tem a questão do monopólio. Ô, Sérgio, antes de passar para você, eu só queria explorar um pouco o slide que eu havia colocado aqui. Tem uma questão aqui que eu gostaria de lembrar e acabei não falando, que é essa questão aqui que está aqui nesse mapa, né, onde mostra as regiões, né, que tem a internet mais cara. Então você vê ah, quase toda a África, né, que é a parte mais em azul, azul mais escuro, né? A Ásia, né? Tá mais barato na América do Norte, né? Que é o que seria a região onde a internet, o custo, né, para o usuário é menor. Mas observa que pelo mundo afora, né, a menor parte do planeta, a internet é muito cara, né? E isso que nós colocamos também da relação custo-benefício, né? É um serviço caro e um serviço ruim, o Sérgio. Olha, eu vou me ater aqui ao Modus Brasil, porque é o seguinte, enquanto vocês falavam, eu estava refletindo. O que assumiu a internet foram as empresas de telefonia, que vocês lembram bem, nenhum de vocês dois não é novo, então lembra que o serviço de telefonia no Brasil era uma porcaria. Uma porcaria. Entendeu? E nós, assim, eu só vou fazer uma correlação rapidinho para dizer o seguinte: serviço de água nosso não tem legislação para o consumidor, só para quem fornece. Então, você paga água para a prefeitura, aí dentro da conta de água, você está pagando coleta de lixo e o esgoto, que você já tem a rede, você continua pagando e subindo de preço. Como não tem lei, é lei do cão, então vai. E mais, energia elétrica, gente, você quer coisa mais maluca do que a cobrança de energia elétrica? Hoje existe a possibilidade de você colocar coletor de energia solar e transformar sua energia solar em energia elétrica. Então, aí você tem que ainda, mesmo transformando, você ainda tem que pagar a operadora de energia elétrica. O que então, se essas coisas que são serviços de extrema necessidade, você imagina a internet. O que legisla sobre a internet? Qual é a lei? Você é um consumidor de internet, e daí? Se você não tiver internet, você reclama para quem? Nem para o Papa não adianta. Então, essa é a questão de fundo. Você não tem, é um serviço prestado que você não tem como recorrer nem reclamar. Você não tem para quem reclamar. Perfeito. E aí mantém. Se você lembrou de uma questão, né? As telefônicas assumiram aí esse papel e depois, no caso do Brasil antes era estatal, né? Virou privado, e essas mesmas telefônicas agora na mão da iniciativa privada, né? Que ampliou. Agora recente teve a compra, né? De uma das empresas, foi dividida aí sobre as outras. Então, esse monopólio que o Cipriano lembrou, ele ainda se tornou maior agora recentemente, né? Porque tem menos empresas oferecendo esse serviço pelo Brasil afora. Em que pese a existência, né, de empresas pequenas que é existente no mercado, principalmente nas cidades menores, né, você tem essas empresas que oferecem. Mas só que elas dependem o quê? Depende do sistema, né? A internet que ela é oferecida, ela está no sistema que é um sistema global. Então, não é tão simples assim, né? E para chegar para você, ou na sua casa, ou no seu telefone, aí sim vai filtrando, vai afunilando, né? De forma que quando chega para você, você não tem condições de assistir um vídeo, né? Essa é uma questão bastante crítica aí para essa questão do acesso e do custo também, que nós levantamos aqui, a questão pelo serviço prestado, o custo é alto, o Cipriano lembrou aí, né, as dificuldades que você reclamar, né? Há pouco tempo eu tive uma discordância aqui com a internet móvel aqui de um dos celulares, e eu fui entrar em contato para poder entender o que estava acontecendo. Quando eu terminei de entender, eu já estava devendo R$ 200,
né? Além de pagar os R$ 200, para poder cancelar, porque aquele, entre aspas, plano, né, ele não me interessava, não me atendia. Então, há uma dificuldade muito grande também para você, às vezes você nem querendo, mas você acaba pagando por um serviço que você não concordava com ele. Então, é uma dificuldade muito grande. Para a gente poder, e também, a gente sempre traz aqui no nosso debate público questões relativas a essa questão das fake news, e está sempre discutindo isso aqui, e sempre quem mais interessa na mentira está associado aí com a extrema-direita. E aqui também tem uma outra questão que é importante a gente debater, eu até vou colocar aqui, que é essa questão. Né? Quase metade dos brasileiros que usam a internet não checam se informações são verdadeiras, que é uma outra questão. Então você tem uma enxurrada de informação, vários aplicativos, digamos assim, as fontes mais variadas possível, e as pessoas não se dão ao trabalho, né, de checar no outro lugar, né, no outro site ou no outro aplicativo, a veracidade daquela informação, né, que é o que a gente chama de fake news, e daí espalha. Né? E aí tem uma questão, falando dessa pesquisa, o levantamento voltou a indicar que o celular é o único meio de acesso à rede para a maioria dos usuários, 62%. A pessoa utiliza o celular. Dentro desse grupo, né, o número dos que fazem checagem das informações é ainda menor, 37%. Então, as pessoas que, igual aqui, eu estou aqui usando o computador, né, o Cipriano também está usando o computador dele, o Serginho está usando o telefone. Então, nessa questão, o Serginho seria a pessoa que menos confere se aquela notícia, se aquela informação é verídica. Quem está no computador confere mais, mas mesmo assim, ainda é um percentual pequeno, né, das pessoas que checam a veracidade daquilo que chega para ele. E mais do que isso, né, essas pessoas ainda repassam essas informações, ô Cipriano. Então, Isaldi, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, aqui a gente tem que pensar aquilo que nós só falamos sobre a educação, né? Quando a gente trabalha a educação de um modo geral, a gente trabalha a instrução formal e o analfabetismo brasileiro. Aqui tem aquele analfabetismo real, que não sabe ler nem escrever, e tem aquele funcional, né? E aqui entra um pouco no mundo do domínio do mundo da informação, ou seja, da internet, uma correlação com o analfabetismo funcional. A maior parte dos que estão aí utilizando essa ferramenta, que ela é essencial hoje, a maior parte dos brasileiros, da brasileira, da juventude, e está em todas as faixas, né, que usa esse instrumento de comunicação, de acesso à informação, de acesso ao saber, de acesso à cultura, não faz a filtragem, e aí não faz a filtragem daquilo que está recebendo, uma grande quantidade que ainda não tem a educação para a utilização desse instrumento tão necessário. Então, cabe aqui a gente repensar essa forma de acesso à internet, de relações sociais pelo mundo virtual, que a gente chama pelo mundo da internet, repensar e ter a atividade de funcionar, o próprio mundo da escola, a abraçar esses novos instrumentos de comunicação e ter formação para compreender e acessar bem e utilizar bem esse instrumento é valoroso, né? Hoje na sociedade não tem como você pensar mais um mundo de relações, seja da produção, como já falamos anteriormente, seja cultural, seja no acesso à cultura, acesso ao lazer, acesso à saúde, acesso à educação, acesso às relações de poder, a estrutura do Estado brasileiro hoje, não é só para o trabalho do Estado brasileiro, ela está integrada às redes sociais,
ela tem toda uma estrutura de comunicação, uma página de comunicação, uma página de acesso do servidor. Veja o Uberlândia aqui, por exemplo, tem um aplicativo para marcar consultas públicas, para acompanhar o seu histórico nas unidades de saúde. Então, ela já é uma coisa que tomou de conta da vida das pessoas, da sociedade, e que estrutura a sociedade. Agora, isso precisa saber utilizar. Ou seja, em vez de que a leitura pela tela, pelo vídeo, ela tira um pouco da capacidade de se ater a raciocinar, receber, filtrar o que está chegando pelos nossos telefones celulares, pelo computador, qualquer que seja o meio que nós estamos recebendo essa forma de informação. E ainda mais, aí que chega a questão, né, o que é mais grave dessa situação é que estão recebendo e sem filtrar estão transmitindo, né? Além de não filtrar para a própria formação, absorção do conhecimento, ele não está sendo transmitindo um conjunto de informações não verdadeiras, aí que nós trabalhamos aí no outro momento, que é a questão das fake news. Então, essa é uma realidade que é uma realidade que a gente está convivendo com ela e tem que encontrar mecanismos, né, de filtragem das notícias recebidas, das informações recebidas pela internet, e para que seja, de fato, um instrumento de aperfeiçoamento das relações humanas a partir da comunicação, que é a internet. Beleza. Ou seja, o Cipriano já comentou e já deu exemplo, né? Eu acho que o upload dele está menos de 10 megabytes por segundo. Então, ou seja, essa questão que a gente sempre traz aqui, né, Sérgio, essa questão aí das mentiras da fake news. As pessoas têm acesso, tá com o dispositivo na mão, tá consultando, mas não verifica a veracidade e ainda espalha, Sérgio. Vou lhe dar essa resposta com uma informação importantíssima. Essa semana, para mim, foi a matéria mais interessante que eu li. As pessoas, eu entendo assim, que o pessoal que trabalha e vive no Vale do Silício ainda são as pessoas que estão no top do top do uso da tecnologia. Dá 97% das pessoas que vivem no Vale do Silício optaram por colocar os seus filhos em escola. A expressão que eles usam é de não tecnologia. A expressão é essa. Estão escolhendo as escolas pelo uso do material simplificado. Livro, caneta, caderno, lápis. Eu pergunto, esse pessoal é louco? Ou louco é o pessoal que tem até 10, Isaldir, e até 10 tem uma importância fundamental, porque dá para fazer selfie. O que o povo gosta é de fazer selfie, de olhar, e a pessoa olha e dá uma corrigidinha com aqueles aplicativos de trem e fica se achando bonito. Nós estamos vivendo, como dizia a filosofia, a época da estética. E lembrem, a estética é um ramo importante da filosofia. Então, é preciso que a gente entenda o seguinte: eu não vou recordar os dados específicos, mas tem um dado aí que diz que, por exemplo, as pessoas estão vivendo com o telefone celular em torno de 5 a 8 horas por dia. E aí, você, inclusive, que é meu amigo, que fala muito comigo, de vez em quando você me dá uma bronca, por quê? Porque você liga para mim e o meu telefone está sumido. Porque realmente eu ainda sou do tempo antigo. Eu ainda continuo. Agora não leio mais, leio alguns jornais, né, no telefone, mas fico assistindo jornal na televisão. Ainda as informações chegam até mim no jornal da televisão. Então, assim, eu acho que nós estamos tendo uma sociedade que, Cipriano, desculpe, mas, sinceramente, acha que depende de tudo da internet, e você vai ver que, por exemplo, você vê esse aplicativo da prefeitura,
Aí você entra lá no aplicativo da prefeitura para ver se tem um remédio, aí você olha lá, se lá não tem, mas aí você vai no postinho, tem o remédio, entendeu? É assim, é uma coisa assim, meio. Eu estou fazendo só um comentáriozinho, mas o O do Borogodó é muito mais complicado. A tecnologia, ela é engraçada. Eu sempre falo, você precisa de um eletricista hoje, ele fala, você me fala aí no WhatsApp. Mas aí ele se embrolha todo o WhatsApp, mas depois ele tem que vir olhar aqui o serviço que ele tem que fazer na sua casa. Aí ele olha para você, se você tivesse me falado, isso é assim, porque na verdade, o uso dessa tecnologia, ela ainda é uma falácia, entendeu? Na verdade, porque não é só a informação. O que seria o uso da tecnologia, de fato? Se você tivesse uma elaboração com conhecimento, isso não existe. É um bando de doido falando loucura, que, assim, se você parar para olhar um desses negócios aí de rede social, ficar uma hora vendo, você fala, não, mas só tem maluco, né? Gente assim, em sã consciência, uma pessoa não entra no lugar daquele. Faz sentido, né? O grande uso da rede hoje é isso mesmo, né? É transmitir coisas que não condizem com a realidade, enfim, aí você mesmo colocou, e os dados que nós mostramos aqui, né? Muita gente está o tempo todo recebendo essas informações e compartilhando essas informações sem verificar. Pois bem, para a gente encerrar aqui, o Cipriano, se você tiver alguma questão para acrescentar, e já também pode aí fazer aí as suas despedidas. Acho que nós conseguimos fazer o que a gente pretendia, né? Fazer essa discussão em cima da questão do acesso, né? Mostrando essa questão de por que a internet ela é tão ruim no Brasil. Nós conseguimos fazer isso na perspectiva do acesso, na perspectiva do custo, né? E por fim agora essa questão também que é complicada, falando sobre a questão da veracidade. Acho que nós conseguimos dar conta aqui do nosso propósito, Cipriano. Então, Isaldi e Sérgio, assim, considerando assim para a gente caminhar para o encerramento, o que nós constatamos aí que hoje é uma realidade, a internet é universalizada, né? Está universalizada tanto do ponto de vista das pessoas, alcançando aí 80 e tantos por cento aí da população brasileira, alcança o território nacional, né? Mas a gente analisa que ela é excludente, que exclui aí 16 a 17% da população que não tem acesso, e quando vai fazer a distribuição, essa exclusão também ela é do ponto de vista de idade, né? Os mais velhos da sociedade estão excluídos também, né, do domínio pleno da internet. A juventude também está um pouco excluída, e o que se vê pelos dados é que ainda o domínio mais pleno da internet está na quadra das pessoas de 25 a 40 anos na sociedade brasileira. Isso para a gente compreender a realidade. Nós temos um serviço precário, né, e que isso leva a dizer que está na sociedade brasileira o monopólio do fornecimento do serviço, os cartéis que se formam em torno dele. Daí que ele mantém o preço e ele fornece o serviço que entende ser o necessário ali para eles, embora não satisfaça aquilo que vende. A saída, que parece, né, Isaldi e Sérgio, é que tenha uma maior incidência do Estado a partir de políticas públicas, principalmente de fiscalização, nesse momento de fiscalização dos serviços prestados, da determinação de preços de serviços prestados. Eu acho que é isso que, se o monopólio, o oligopólio, que são poucas empresas, né, do serviço está sendo prestado, há uma necessidade de maior atuação do poder público, criando políticas públicas, seja para fornecimento do serviço para os menos favorecidos e excluídos, e também determinando, né, qualidade na fiscalização, cobrando, estando posto. Mas a gente vê o contrário. Vi mais recentemente que o Estado brasileiro tentou, né, recuperar a própria Oi com mais de 60 bilhões de reais investindo aí na recuperação. Então, o Estado tem que voltar para o controle desse serviço prestado
partir principalmente da fiscalização, uma vez que é um serviço global, né? Com empresas globalmente localizadas e prestando serviço mundialmente com os mesmos nomes, né? E que hoje há uma grande dificuldade, que a gente vê aí pelo que nós vimos aí nos dados que se traz, é que as pequenas empresas que prestam esse serviço sentem muita dificuldade de avançar, até em vista do cartel que se forma entre as 2 ou 3 empresas que monopolizam o mercado. E no mais aí, já é agradecer, viu, Isaldir, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, deixando, né, aqui o abraço fraterno, a necessidade de construção de solidariedade, aí, a partir dessa nova realidade da sociedade brasileira, que está inserida na sociedade internacional e mundial, que é as relações sociais a partir da internet, e a esperança de que a partir do melhor domínio e da socialização e de partilhar mais o acesso a esse serviço seja de fato, né, um instrumento de aperfeiçoamento das relações humanas. Também bem colocado também, né? Enquanto produto é mercadoria. Enquanto mercadoria para consumir, que tem que ter dinheiro. Essa é uma questão clara, né? Se você tem o dinheiro, você consome, e se você tem mais dinheiro, você consome também, também com mais qualidade. Pois bem, Serginho, então, se tiver mais alguma questão para acrescentar, e também já pode fazer suas despedidas aí, Sérgio. Pois é, o Cipriano matou a questão. Como é um monopólio, Cipriano, não tem jeito, meu irmão. Você acertou na gênero, número e grau. Os caras monopolizam, eles são donos de tudo, inclusive da formulação da legislação. Eles têm a lei debaixo do braço, eles fazem o que eles bem querem. Muito obrigado, Isaldir, muito obrigado, Cipriano. E o pessoal, dá o seu like e vamos chamar a gente para assistir nós. Nós precisamos de gente. Bem lembrado, né? Aqui no nosso Coletivo Bancada do Livro, a gente vive disso mesmo, né? Das pessoas compartilhar nosso conteúdo para chegar a mais pessoas, né? A manutenção aqui é por nossa conta e risco mesmo, então depende sempre das pessoas compartilhar, divulgar cada vez mais aqui o nosso conteúdo. Agradecer muito aqui o Serginho e o Cipriano, que está sempre comigo aqui para a gente poder gravar, fazer esses comentários, fazer o que a gente chama de debate público aqui, a nossa preparação aqui para o vídeo da semana, enfim. Então, isso a gente agradeço muito aqui a parceria junto aqui com o Serginho e com o Cipriano. Agradecer muito aí as pessoas que nos acompanham, como já falamos aqui, pedir sempre para compartilhar aí, curtir, compartilhar o nosso conteúdo. Agradecer muito aí a todos e todas. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada